A paz do Senhor, irmãs. Hoje nós vamos falar sobre Abigail e eu vejo ela como uma mulher pacificadora. A Bíblia nos dá muitos exemplos de vida familiar, mas poucos são os que podemos chamar de famílias ideais. Algumas famílias eram com múltiplas esposas ou esposas estéreis. Outras tinham filhos desobedientes, problemas econômicos, enfermidades, morte, ou maridos e esposas que não compartilhavam da mesma fé. Como muitos desses problemas são comuns na atualidade, nós chegamos a pensar que essas situações são normais, mas não devemos aceitar como normal aquilo que podemos melhorar com a ajuda de Deus. Deus, em sua bondade, nos dá exemplos de mulheres que viveram situações na vida real dos seus lares, e nós podemos ver que com a ajuda dele, elas mantiveram as suas casas em relativa paz, apesar dos problemas. Abigail era justamente esse tipo de mulher. A história dela ocorre depois que Davi foi ungido como o escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Porém, o rei Saul ainda ocupava o trono e nutria um forte sentimento de ciúmes por Davi. Davi e seus homens perambulavam pelos campos, protegendo os fazendeiros. Como recompensa, os fazendeiros forneciam alimentos para eles e para os seus animais. Um dos fazendeiros que recebeu a proteção de Davi era um homem muito rico chamado Nabal, o esposo de Abigail. E durante a temporada de tosquear as ovelhas, Davi enviou alguns dos seus homens na casa dele para pedir alimento, mas Nabal negou. O livro de 1 Samuel, capítulo 25, nos dá uma visão sobre o lar de Abigail e Nabal. Diz que ele era um homem muito rico e abastado, mas ele também era um homem mau. A Bíblia define ele como duro e maligno em todo o seu trato, e ele era da casa de Calebe. A sua esposa, a Bíblia define como bela e inteligente. Davi e seus homens tinham sido bondosos com Nabal, e Davi enviou 10 dos seus homens numa missão de paz, pedindo a Nabal o que era devido a eles. Quando Nabal negou a dar de comer para eles, Davi decidiu matá-lo. Um dos servos de Nabal escutou sobre o plano e contou para Abigail, pedindo que ela fizesse algo. Perceba que o servo não se dirigiu a ele, se dirigiu a ela. E Abigail agiu imediatamente, sem dizer nada para o seu esposo. Ela levou pessoalmente a Davi e aos seus homens suprimento que ela achava necessário para eles, para que eles pudessem se alimentar. E quando a ira de Davi estava em seu auge, Abigail foi ao seu encontro. Ela prostrou-se aos pés dele e presenteou ele com alimentos. Com atitude de humildade, aceitou a culpa pelas ações do seu marido e explicou a Davi que a atitude insensata de Nabal era uma característica da personalidade dele. Abigail reconheceu que os homens de Davi haviam sido bons, protegendo ali as terras deles, e pediu que Davi poupasse a vida do seu marido e a sua casa. Abigail poderia ter sido tentada a permitir que Davi matasse Nabal, o que legalmente a livraria de um matrimônio infeliz. Imagine você com que frequência Abigail se desculpava diante das pessoas pelo comportamento do seu marido. No entanto, ela se manteve fiel. Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, sobre o relacionamento entre maridos e mulheres. A oferta de paz e serenidade de Abigail aplacaram a ira de Davi. Ela não censurou Davi, ela usou palavras dóceis e sábias, lembrando ele de que Deus tinha o escolhido para ser o rei de Israel e que ele não deveria reagir com ira. Ela sabia que a vingança pertencia a Deus e Davi também reconhecia, portanto ele se acalmou. Apesar de estar casada com um homem rude, dada ao vício da embriaguez, Abigail não se amargurou, não se queixou e nem se lastimou de si mesma, movida pelo ódio. Ela aceitou as suas circunstâncias e, com espírito de gratidão, assumiu as suas responsabilidades. Ela interveio no momento correto, e essa é uma das lições que podemos aprender do seu exemplo. Quando temos sabedoria para compartilhar, coragem para agir e ajuda para oferecer, não devemos ter dúvida em agir, independente dos riscos envolvidos. A missão de paz de Abigail teve êxito e, uma vez cumprida, retornou para sua casa e para o seu esposo tolo e reassumiu a sua vida difícil.
Ela não tentou abandonar ele e nem pediu divórcio. Ela tinha jurado viver com ele nos bons e nos maus momentos, e com certeza a vida dela incluía bastante momentos ruins. A história dela continua em 1 Samuel capítulo 25, verso 36 em diante. Abigail demonstrou grande caráter e fé pela forma que confiou no tempo de Deus com respeito à vida do seu marido. A Bíblia jamais menciona as tentativas de Abigail para mudar Nabal e nem qualquer tentativa de finalizar o casamento. Ela sofria devido ao comportamento dele, mas ela se manteve firme na sua condição de esposa, trabalhando para manter a paz do seu lar. Quando Davi soube da morte de Nabal, foi citada nos versículos que eu disse acima, ele imediatamente tomou Abigail por esposa. Deus não promete que sempre removerá os nossos problemas, mas Ele promete estar conosco em todos os nossos problemas. A solução de Deus para a difícil vida doméstica dela veio no tempo certo e da maneira certa. Possivelmente ela sentiu pela perda do seu marido, a quem ela tinha sido fiel, porém aceitou a soberania de Deus. Abigail era uma mulher pacificadora, e a paz pode ser descrita de muitas maneiras. No momento da sua salvação, os cristãos recebem a paz de Deus. Bom, quero finalizar te perguntando de que modo você pode ser uma mulher de paz como Abigail. E a Bíblia nos dá a resposta em Isaías capítulo 26, versos 3 e 4, que diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Na Bíblia nós encontramos resposta para todas as nossas perguntas e os nossos questionamentos. Que você possa ficar com essa palavra e tenha um bom dia.